E aí, pessoal, tudo beleza? Sou o professor Caires e hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas. Mas antes de falarmos sobre as reações orgânicas especificamente, eu quero falar sobre os tipos de rupturas, quebra de ligações químicas. Existem dois tipos de rupturas, de quebras de ligações químicas. É a ruptura homolítica e a ruptura heterolítica. O que é uma ruptura homolítica? Homo igual. Então, é uma quebra de ligação que ocorre de forma igual para dois átomos. Você pode perceber aí que você vai ter uma molécula de CH4, sendo que essa molécula de CH4 você tem a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Cada pontinho aí representa um elétron. E vejam que a quebra da ligação, o pontilhado, está bem no meio desses dois pontinhos que representam os elétrons. Então, a quebra da ligação aí ocorreu de forma que ficou um elétron para o hidrogênio e um elétron para o carbono. Ou seja, aconteceu de forma igual para os dois átomos. Nesse caso, nós vamos ter uma ruptura ou uma quebra de ligação que ocorreu homoliticamente, é uma ruptura homolítica. E quais são os tipos de reagentes que vão ser formados em uma reação química quando ocorre uma ruptura homolítica? Vai ser formado radicais livres. É dessa forma que se formam os radicais livres, como por exemplo, o metil, o etil, o propil e assim sucessivamente. O outro tipo de ruptura de ligação química é a ruptura heterolítica, hétero diferente, ou seja, vai acontecer uma quebra de ligação de forma diferenciada, de forma diferente para os dois átomos que estão aí na ligação química. Veja aí que no exemplo nós temos o CH3Cl, que é o cloreto de metila ou clorometano, onde ocorre a quebra da ligação química entre o carbono e o cloro. Perceba que agora a quebra não aconteceu no meio da ligação. Os dois elétrons que participam dessa ligação vão ficar para o cloro, que é o elemento mais eletronegativo, e o carbono, ele perdeu um elétron. Então, esse carbono que perdeu um elétron vai ficar com carga positiva, formando um carbocátion, e o cloro vai ficar com carga negativa. Veja aqui que nessa ruptura ocorreu uma quebra de forma diferente para os dois átomos que participavam das ligações. Então, nós vamos ter uma ruptura heterolítica. Um perdeu elétron e o outro ganhou. Aqui no caso, quem perdeu elétron foi o carbono. Como ele formou um cátion, nós vamos dizer que se formou um carbocátion. E o cloro ficou negativo. Algo que é importante também mencionar é que esses carbocátions, que são carbonos que ficaram com carga positiva, eles vão ser chamados de reagentes eletrófilos, porque eles vão ter afinidade com outro tipo de substância que é negativa, já que o carbocátion é positivo, ele vai ter afinidade com uma outra substância que é negativa. Caso ocorra uma ruptura onde o carbono fique com carga negativa, vai se formar um reagente que é chamado de carbânion, que é a junção das palavras carbono com ânion, carbânion. Ele vai ficar com carga negativa e ele vai ser classificado como um reagente nucleófilo ou nucleofílico, porque ele sendo negativo, ele vai ter afinidade com uma outra substância que tem carga positiva. Por isso, nós chamamos de reagente nucleófilo. Sabendo então que as quebras, as rupturas de ligações podem acontecer dessas duas formas, ou seja, de forma homolítica, formando os radicais livres, e de forma heterolítica, formando os reagentes nucleófilos e os reagentes eletrófilos, nós vamos agora falar quais são os principais tipos de reações orgânicas. O primeiro tipo é a reação de substituição, uma característica que nós podemos inclusive utilizar
para identificar quando que está acontecendo uma reação de substituição é que elas acontecem com alcanos e com aromáticos, principalmente com alcanos e aromáticos. Então, nesse caso da reação de substituição, nós vamos ter a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um outro tipo de átomo, que aí vai depender do tipo de reação de substituição que está acontecendo. O segundo tipo de reação é a reação de adição. E ao contrário de uma reação de substituição, que vai acontecer principalmente com alcanos, que são cadeias carbônicas que apresentam somente ligações simples, ou seja, são saturados, no caso da reação de adição, a característica é que ela vai acontecer em moléculas insaturadas, moléculas que apresentam ligação dupla, como os alcenos, como os alcadienos, e em moléculas que apresentam ligação tripla, como os alcinos. Por qual motivo, Caires? Aqui na reação de adição vai acontecer a ruptura das ligações πs. Lembrando que uma ligação π é uma ligação que ela está presente em uma dupla, porque tem uma π e uma sigma, ou ela está presente em uma ligação tripla, porque no caso da ligação tripla nós vamos ter duas πs e uma sigma. Essas ligações πs, que são mais fracas do que as ligações sigmas, vão sofrer ruptura e vão dar lugar, vão dar entrada, vão formar valências livres para que outros átomos sejam adicionados. E esses átomos aí dependerão do tipo de reação que está acontecendo. Eu quero só ressaltar que nessa aula eu estou dando uma visão geral dos tipos de reações orgânicas. Na aula seguinte eu vou falar separadamente de cada tipo de reação. Então, o primeiro tipo é a reação de substituição, o segundo tipo, reação de adição. As substituições acontecendo principalmente com moléculas saturadas, como os alcanos, e as reações de adição acontecendo com as moléculas insaturadas, como alcenos, alcadienos e alcinos. O próximo tipo de reação orgânica é a reação de oxidação. Quando que se dá uma reação de oxidação? Quando na reação ocorre o aumento do NOx, o aumento do número de oxidação do carbono. E esse aumento do número de oxidação do carbono vai se dar de duas maneiras. Primeiro, pode ser pelo aumento do número de oxigênio na molécula. Quando nós introduzimos oxigênio em uma molécula orgânica, nós vamos ter uma oxidação. Ou a oxidação pode se dar também pela diminuição do número de hidrogênios em uma molécula. Então, de qualquer uma das duas formas, pelo aumento do número de oxigênio ou pela diminuição do número de hidrogênios, nós vamos ter aí um aumento do número de NOx para o carbono, o que vai ser uma reação de oxidação. Nós temos também uma reação contrária à reação de oxidação, que é a reação que nós chamamos de reação de redução. Já numa redução, nós vamos ter a diminuição do NOx do carbono. E essa diminuição do NOx do carbono se dará de duas formas. Primeiro, pelo aumento do número de hidrogênios na molécula, ou pela diminuição do número de oxigênios. O quinto tipo de reações orgânicas são as reações de eliminação. Aqui nós temos duas muito comuns, que são as reações de desidratação intermolecular e desidratação intramolecular, que é a perda de água a partir de moléculas de álcoois. E uma característica que você pode utilizar para identificar uma reação de eliminação é que numa eliminação nós vamos ter a saída de átomos, a perda de átomos pela molécula, dando agora origem à ligação dupla ou ligação tripla. Por exemplo, numa reação de desidratação intramolecular, um álcool vai perder um hidrogênio e uma hidroxila e vai se formar uma ligação dupla, vai formar um alceno. A partir de um álcool se forma um alceno, ou seja, de uma molécula saturada, de uma molécula que só tinha ligações simples, nós vamos dar origem a um alceno, que é uma molécula insaturada, apresenta uma ligação dupla.
O sexto tipo de reação orgânica são as reações de polimerização. A palavra polimerização, poli significa muitos e meros significa partes. Então, polímeros, muitas partes, são estruturas químicas, são macromoléculas formadas pela junção, pela união de N moléculas menores, ou seja, um número muito grande de moléculas menores se unindo, sendo somadas, para dar origem ao que nós chamamos de polímeros. No caso das reações de polimerização, nós vamos poder verificar que moléculas iguais ou moléculas diferentes podem se reunir, podem ser somadas para dar origem aos polímeros. Por exemplo, o polietileno. O polietileno é um polímero formado por N moléculas de etileno, que é o eteno, é um alceno, apresenta uma ligação dupla. Essa ligação dupla vai ser rompida e vai se unindo N moléculas de etileno para dar origem ao polietileno. Recapitulando então o que nós vimos nessa aula, nós vimos os tipos de rupturas de ligações químicas, que podem ser rupturas homolíticas, dando origem a radicais livres, rupturas heterolíticas, que vai dar origem aos reagentes chamados nucleófilos e eletrófilos. Vimos 6 tipos de reações orgânicas, que podem ser reação de substituição, que ocorrem principalmente com os alcanos e com os aromáticos, reação de adição, que vai acontecer principalmente com os alcenos, os alcadienos e os alcinos, as reações de oxidação, que são reações nas quais o carbono aumenta o seu número de oxidação, as reações de redução, que são reações onde o carbono diminui o seu número de oxidação, as reações de eliminação, onde são reações que vão perder átomos, dando origem a ligações duplas ou triplas, e as reações de polimerização, que são as reações onde N moléculas iguais ou diferentes vão se unindo, dando origem a macromoléculas. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o primeiro tipo de reação orgânica, que são as reações de substituição, podendo ser reações de halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Antes de você sair, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para que você seja notificado da nossa próxima aula. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.